Ei pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje estaremos meditando na palavra de Deus que está em Mateus 24. E aqui onde o Senhor fala sobre o sermão profético. E ele anuncia aqui o princípio das dores. Eu gostaria de deixar algo bem claro para mim e para você. Para que nós não venhamos cair aqui nessa parte que Jesus Cristo deixa bem claro quando ele está falando aqui sobre o princípio das dores. Então, Mateus 24, a partir do 10, diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando sobre o fim dos tempos. E nós aí, com tantos sinais, tantas coisas que estão acontecendo dentro da Bíblia, quem lê Bíblia, quem acompanha, quem lê o livro do Apocalipse, quem acompanha os sinais dos tempos, sabe que nós estamos vivendo os nossos últimos dias aqui na Terra. Independente de nós estarmos vivendo ou morrendo. O tempo que Jesus ele fala aqui, ele está se cumprindo e nós já estamos nos finais deles. E nós vamos observar que quando o Senhor fala dos princípios das dores, algo bem claro que ele deixa, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabemos que a nossa salvação vem através de Jesus Cristo. A partir do momento que nós o recebemos, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador e cremos nele, cremos que Ele morreu por cada um de nós, para que nós sejamos salvos dos nossos pecados. Ele deu o sangue dele e somente o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, quando nós cremos nessa verdade e perseveramos em obedecer a palavra de Deus, amados, perseveramos em permanecermos nele, não desviamos, não rejeitamos, assim nós seremos salvos. E teremos o que? A vida eterna, a vida eterna, a vida para sempre com o nosso Deus. A palavra de Deus fala da vida eterna e da morte eterna. A morte eterna é a separação eterna de Deus, onde todos aqueles que receberão a morte eterna serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás, todos os seus seguidores e todos os demônios. A Bíblia fala que é a segunda morte, significa morte eterna. E vida eterna são aqueles que eles vão receber um corpo glorificado, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, e estarão para sempre com o Senhor, no reino de Deus. E aí, o Senhor nos deixa aqui alguns sinais para que nós venhamos, aqui uma advertência para que nós venhamos ter cuidado. E uma das coisas que ele fala aqui, nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então ele fala aqui do escândalo, da traição e do ódio. Então é algo que nós temos que ter cuidado.
e ainda que pessoas nos odeiam, e ainda que nós venhamos a nos escandalizar com muitos, e ainda que muitos irão nos trair, nós não podemos retribuir o mal com o mal. Temos que retribuir o mal com o bem. Se a pessoa vai aqui nos trair, todavia nós não a traímos. Se ela nos odiar, a palavra fala para nós perdoarmos e continuar amando. E quem nos capacita a fazer isso é somente o Espírito Santo. Por isso, vem aí. Vamos buscar sempre a presença do Espírito Santo para nos ajudar em todas as nossas dificuldades. E aqui fala, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sabemos, amados, que há muitas pessoas que se levantam com o nome de Deus, falam até a Bíblia, a palavra de Deus, mas, porém, ensinam meia verdade, porque o engano é meia verdade. O engano parece que é e não é. Então, o engano é isso. Então, muitos vão falar em nome de Deus, em nome de Jesus, muitos vão ler a Bíblia para você, mas com outros interesses, e muitos com muito interesse financeiro, e vão falar mentiras, igual Satanás fez com Eva lá no princípio, em Gênesis. Ele afirmou, não é assim que o Senhor falou? Aí ele falou, porém, ele não falou toda a verdade. E acabou que Eva foi enganada. E assim são os dias de hoje. Pessoas onde o Espírito Santo não está nelas, são espíritos enganadores, irão ser usados para enganar muitos. Então aqui nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus, discernimento espiritual, para não sermos enganados. E aqui ele fala também, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se multiplicar a iniquidade é o pecado. Então, amados, vamos viver uma vida de santidade. Não fica pegando exemplo, modelo de pessoas que vivem vida de iniquidade, vivem numa vida de pecado, mas que o nosso exemplo, o nosso modelo seja Jesus Cristo. Ele deixou o exemplo para nós. E é nisso que nós devemos segui-lo sempre, sempre seguirmos e permanecermos em Jesus Cristo, para que nós não venhamos cair aqui nessa multiplicação da iniquidade. Então nós não podemos deixar o pecado tomar conta de nós. Nós não podemos permitir que a iniquidade se multiplique nas nossas vidas. Vamos viver uma vida de santidade. Vamos nos separar para Deus. Vamos nos dedicar à obra do Senhor. Vamos nos dedicar a amar o nosso próximo, amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Aqui fala, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui o Senhor está falando de perseverança. Porque quantos não iniciam, não começam tão bem, não recebem Jesus nas suas vidas e caminham, mas com o tempo vão se cansando. Com o tempo eles vão permitindo que o engano entre na vida deles. Com o tempo eles vão permitindo que o pecado se multiplique na vida deles. Aí eles param de seguir a Jesus Cristo. Eles param, eles não permitem, eles não cumprem aquela palavra quando o Senhor fala, permanecei em mim e eu permanecer em vós. E eu permanecerei em vós. Pensa que aqui há uma condição. Primeiro nós precisamos permanecer em Jesus para que o Senhor venha permanecer em nós. Então, amados, vamos perseverar em Jesus, vamos permanecer nele e vamos dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Então aqui está a perseverança. E depois ele fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então que eu e você sejamos um instrumento na mão de Deus para pregarmos o evangelho,
para lermos a Bíblia, para falar da palavra de Deus, para falar das boas novas àqueles que precisam ouvir. Porque há muitos que não leem Bíblia, há muitos que não conhecem a palavra de Deus e nós precisamos nos deixar ser usados para ajudar outros, para mostrar a outros o caminho, que é Jesus Cristo, para lermos a palavra, a Bíblia, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para a nossa família, para aquele que é o mais próximo de nós, seja dentro do ônibus, seja onde estivermos, que possamos ser um instrumento na mão do Senhor. E por isso estou aqui. Eu estou aqui para ler a Bíblia para nós, para mim e para você, para que venhamos cada dia termos maior conhecimento da palavra de Deus. Porque Jesus afirmou que muitos estarão sendo destruídos por falta de conhecimento. E este conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós também conhecemos o que? A vontade do Senhor para as nossas vidas, através da sua palavra. Então, amados, vamos dar lugar ao Espírito Santo, lugar ao Senhor nas nossas vidas, que venhamos viver para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e de toda a sua família.